Há uma polêmica recente agora, até porque dias atrás, a 4ª Vara Federal Civil do Distrito Federal negou uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff e também o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, movida pelo Ministério Público Federal por causa das pedaladas fiscais ainda no governo Dilma Rousseff. Bom, isso foi comemorado por parte, aliás, pela esquerda e pelos governistas, dizendo que havia ali sido feita uma reparação histórica. Ou seja, que Dilma não tinha culpa e alegando novamente de que o impeachment de Dilma Rousseff teria sido um golpe. Vamos lá. Lula, inclusive, agora, o presidente Lula, na viagem à África, ele já voltou ao Brasil, chegou a dizer que era preciso buscar uma forma de reparar a, então, ex-presidente Dilma Rousseff, alegando novamente a questão do golpe. Vamos lá. A gente foi buscar a decisão do juiz e ele faz uma menção claramente sobre este aspecto. Vamos lá que nós pegamos aqui o trecho do juiz. A sentença foi prolatada pelo juiz Frederico Botelho de Barros, Viana, né? Vamos lá. Vamos lá. O fato de o ex-presidente da República e o ex-ministro de Estado não mais ocupar os cargos públicos não legitima o ajuizamento de ação de improbidade com base na Lei número 8.429/92, a Lei de Improbidade, tendo em vista que se submete em regime próprio de responsabilização pela Lei 1079/50, que é a lei do impeachment. O que o juiz disse aqui claramente é que não cabia mais mover uma ação de improbidade para uma ex-presidente e também um ex-ministro de Estado, que eles têm uma outra legislação específica. O juiz não reconheceu tecnicamente a acusação como válida do ponto de vista legal. Isso é uma parte, obviamente, da sentença que deixa claramente o que quis dizer o juiz. Do ponto de vista técnico, não era aceitável a ação baseando-se na lei de improbidade. Bom, vamos só lembrar dos fatos aqui. O impeachment de Dilma Rousseff, impeachment é um julgamento político, movido dentro do Congresso Nacional. A denúncia aceita pelo presidente da Câmara, depois o Congresso vai lá e é presidido pelo Supremo, pelo presidente do Supremo Tribunal naquele momento, em que se faz um julgamento político de um governante. A presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment constitucional dentro da lei. Foi o entendimento do Congresso. Tal como você pode se lembrar, por exemplo, de Fernando Collor, que depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal das acusações que sofria, mas sofreu, sim, também um impeachment constitucional. Alguém falou em reparação a Fernando Collor? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o julgamento político que cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. A outra coisa é o julgamento técnico, que, no caso de Collor, chegou a ser absolvido de boa parte daquelas acusações no Supremo Tribunal Federal, e agora esse juiz reconhece não exatamente que Dilma não tinha culpa, não é exatamente o que ele está dizendo. Está dizendo que o ajuizamento de uma ação de improbidade não teria cabimento do ponto de vista técnico-jurídico. Bom, esse é um fato importante, até porque há toda uma nova discussão agora sobre a possibilidade do governo incorrer em novos erros fiscais, o que poderia levantar novamente suspeitas sobre agora o atual presidente e isso gerar um novo processo dentro do Congresso Nacional, talvez um processo de impeachment. Não há nada no cenário que leve a isso, que alguém esteja cogitando isso, até porque precisa ser aceito pelo presidente da Câmara. Mas essa declaração do presidente Lula aumenta, obviamente, toda a questão de se trazer como narrativa um fato que já foi determinado pela história e pelo Congresso Nacional, segundo a Constituição. Eu chamo agora o Cláudio Dantas para comentar exatamente essa declaração do presidente Lula, que foi feita lá durante a viagem na África, inclusive. O presidente já retornou ao Brasil, tem uma semana importante agora para discutir, sobretudo, a formação dos ministérios, se é que vai haver alterações. Mas, ô Dantas, essa questão do impeachment constitucional de Dilma Rousseff, a todo momento surge alguma narrativa nova em que se, por exemplo, muda completamente o que foi dito pelo juiz. O juiz está dizendo que é uma questão técnica. Não podem ser julgados pela lei de improbidade, até porque só podem e só deveriam ter sido julgados pela lei do impeachment quando estavam no cargo. Uma vez que não estão mais no cargo, não cabe mais, obviamente, ter a lei da improbidade, neste caso, não é tecnicamente aplicável. Mas, obviamente, que o PT e os governistas estão alardeando que não, porque foi um golpe e o próprio presidente Lula está alegando que Dilma Rousseff precisa de uma reparação. Esse é o resumo da ópera, Cláudio. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Exatamente, está muito bem resumido, Piotr. Essa tentativa incessante do PT de reescrever a história, né? De fato,
A decisão do juiz não tem nada a ver com inocentar, com absolver em relação aos crimes de responsabilidade cometidos por Dilma Rousseff no cargo. E quando ele menciona, até o ex-ministro Guido Mantega, ele diz que, de fato, ele poderia ser julgado por improbidade, porque já há um precedente do Supremo, um novo entendimento do Supremo sobre isso. Só que quando coloca ali o Guido Mantega, o Arno Agostinho e outros que foram investigados dentro desse rol da investigação, ele disse que não é possível aplicar a lei de improbidade porque ela sofreu uma modificação. A lei da improbidade, Piotr, antes ela era exemplificativa, agora o rol é taxativo e já não se aplica ao crime que eles queriam enquadrar ali, né, aquele crime da pedalada fiscal, da maquiagem das contas públicas. Dito isso, a decisão é meramente técnica, ela nem se chegou a discutir o seu mérito. De fato, eles partem de princípio, partem dessa decisão meramente técnica para tentar fazer um discurso político e reconstruir uma narrativa de que Dilma foi vítima de um golpe. Eles vêm com isso já há muitos anos, inclusive na campanha. O Lula já mencionou diversas vezes isso em atos oficiais. A gente não vê a oposição tomando nenhum tipo de providência para evitar isso, e muito menos aqueles que fiscalizam as chamadas fake news, né? A desinformação. A gente também não vê ninguém se pronunciando sobre isso. Mas se trata de fake news, se trata de desinformação. Nesse caso, a gente sabe que é uma narrativa, vamos dizer assim, é um jogo político, simplesmente para tentar reescrever a história, mas não há como reescrevê-la, Piotr. O Dantas, vamos lá. E essa acusação, chamar de golpe um ato soberano do Congresso Nacional, de uma lei específica na Constituição, que é a lei do impeachment. Em uma sessão que foi presidida pelo, naquele momento, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Chamar tudo isso de golpe, isso é um atentado contra a ordem democrática brasileira. Isso é um atentado contra a democracia brasileira. Tudo aquilo foi constitucional. E é um julgamento político, tal como a lógica de um impeachment. Chamar isso de golpe, isso é uma afronta, não só ao direito, como à história do Brasil e aos brasileiros. Sem contar a afronta ao Congresso Nacional, à legislação, e eu estou dizendo da Constituição, e ao próprio Supremo Tribunal Federal, cujo presidente presidiu aquela sessão. Sem dúvida. É bom lembrar, eu cobri o impeachment de Dilma, a defesa de Dilma Rousseff recorreu diversas vezes ao Supremo, cada capítulo novo ali do rito, cada aprovação, cada mudança, tudo que foi feito na Câmara foi questionado no Supremo. O Supremo teve de se manifestar diversas vezes sobre o rito do impeachment, avalizando ele até o fim, até o julgamento dela. E presidido pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski. Então, não há nada que se possa fazer em relação a isso. É história. Ela foi alvo desse processo, é um processo, como você mencionou, político, jurídico, mas que ele não é aprovado sem que haja realmente fundamentação. Então, foi feita a maquiagem das contas públicas para tentar expor uma realidade que não era aquela. Depois isso se verificou de forma técnica, houve inclusive intervenção da própria Procuradoria do Banco Central, havia várias instâncias técnicas de discussão desses problemas, porque envolvia justamente os balanços dos bancos públicos, né, que tinham que, vamos dizer assim, entrar no cheque especial no pagamento de vários programas sociais, inclusive do próprio Bolsa Família. Então, tudo isso está comprovado na história. Não há como reescrever e chamar isso tudo de golpe, sem dúvida. É uma afronta a todos os envolvidos, a todas as instituições e autoridades envolvidas. Piotr. Dantas, vamos lá. Olhando politicamente para essa declaração agora do presidente Lula, dizendo que a ex-presidente precisa de uma reparação e entendendo a decisão do juiz de uma forma peculiar para, digamos, fazer parte da narrativa, reclamando do processo constitucional do impeachment. Eu vou repetir a expressão, processo constitucional do impeachment. Mas vamos lá. É uma tentativa do governo tentar se blindar de possíveis novas pedaladas ou contabilidades criativas? Porque a questão fiscal brasileira, ela está num momento bastante ruim e o governo não tem encontrado soluções para isso. Você imagina que já é uma tentativa de se buscar uma explicação futura, no presente, para uma necessidade futura? É uma tentativa, inclusive, de se criminalizar o próprio impeachment, né, que é uma ferramenta constitucional
como você bem disse. Então, de fato, é um jogo político. Você criminaliza o impeachment de Dilma e aí você impede que haja novos impeachments. Se a Dilma tiver de ser reparada, vamos ter de reparar também o Fernando Collor, que foi impeachado também num processo, inclusive capitaneado nas ruas pela turma do PT e da esquerda. Então, assim, é aquela indignação seletiva, é o golpe seletivo. Então, se houve golpe no impeachment de Dilma, também houve no de Fernando Collor, mas isso eles não querem mexer. O Lindbergh Farias já avisou hoje, Piotr, que vai apresentar um projeto de resolução muito parecido com o que foi apresentado anos atrás para cancelar a sessão do Congresso que tornou vaga a presidência da República na época do João Goulart, na época do golpe de 64. E aí, mais uma vez, uma tentativa de equiparar as duas coisas. Nada mais despropositado. Isso só mostra justamente a falta, né, de sustentação dessa iniciativa do PT, dessa medida que eles querem colocar para frente e da própria narrativa que o Lula tenta construir. Dantas, muito obrigado, hein? Vale só complementar aqui também que no caso de Fernando Collor, ele não só foi empinchado da presidência, como se dizia à época, ou seja, foi retirado da presidência, como ele perdeu os direitos políticos por 8 anos. No caso de Dilma Rousseff, o processo foi fatiado. Você se lembra bem da história, né? Então, uma coisa era o impeachment em si, ou seja, de retirar do poder, afastar do poder, obrigatoriamente por uma decisão do Congresso Nacional a então presidente Dilma Rousseff, e a outra coisa seria a perda de direitos políticos. Isso não aconteceu. Dividiu-se, obviamente, aquele processo, e no caso ela perdeu sim o cargo, mas manteve-se com os direitos políticos, tanto que concorreu ao Senado pelo estado de Minas Gerais, quase foi eleita, perdeu na reta final, ou as pesquisas se enganaram de forma absurda, porque Rodrigo Pacheco, inclusive, foi eleito naquele momento, hoje presidente do Senado da República. Esse fatiamento do impeachment naquele momento de Dilma Rousseff causou não somente estranheza, como uma objeção gigantesca a ninguém menos que o então senador Fernando Collor, que estava ali no plenário do Congresso. Mudou-se um negócio que ele conhecia muito bem, mudou-se um processo de impeachment que ele conhecia muito bem. Naquele momento, claro, foi uma tentativa de se preservar parte do poder de Dilma Rousseff, tanto que ela manteve os direitos políticos e concorreu na eleição seguinte, no caso ao Senado da República. 4 horas e 13 minutos. Fatos são fatos, narrativas são narrativas. O que nós vamos trazer aqui são sempre os fatos. E, obviamente, as opiniões vêm depois. Mas, primeiro fato, está aqui. Esses são os fatos da história brasileira e não se vai fazer revisão da história brasileira, se reescrever a história brasileira. Ela é de todos os brasileiros.